Olá, ouvintes e espectadores da Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Estamos no ar hoje com mais uma edição do MGM, o programa que é uma realização em parceria da Escola de Línguas da Uninter, com a Rádio Ninter, o qual fala sobre os diversos temas de cultura, entretenimento e artes, dando aquela forcinha também no inglês. Hoje eu tenho a presença novamente da professora Edna Marta, professora Teca. Tudo bem, Uhum. professora? Oi, Arthur, tudo bem? Então, juntos mais uma vez aqui para o MGM. Então, quero também dar as boas-vindas às pessoas que estão nos ouvindo agora ao vivo, né? E espero contar com muitas interações aqui do pessoal, porque o tema é bem bacana que a gente vai discutir. Bom, eu sou suspeita, né? Porque eu particularmente adoro. Exatamente, prof. E quem Hum, já está nos acompanhando, comente aí o que você acha sobre o tema, né? uhum, Apesar de a gente ter divulgado aí com dicas, com algumas pistas, você que já está aqui uhum, nos acompanhando já deve saber sobre o que quer, né? Por causa do título do vídeo, descrição e tudo mais. uhum. Mas então vamos começar, professora, né? Já temos os slides aqui para apresentar. Isso Quais foram as mesmo. dicas divulgadas aí tanto pela página da ESLI quanto pela página da Rádio Ninter? Isso, essas foram as 2 dicas, né, que nós vamos falar de uma música, obviamente, hoje, né, e a música, ela foi considerada uma das 22 melhores músicas de todos os tempos, né, então é uma música bastante famosa aí dessa banda que a gente vai comentar. E uma coisa bem interessante é que o nome original dessa música não é o que nós vamos tratar hoje. O nome original era Fallen Angels, Anjos Caídos. Uhum, E uma coisa bastante interessante, que é uma característica que a gente vai comentar da letra dessa música, é que é uma música cantada em primeira pessoa, né. Então a pessoa está falando dela ao longo do lyrics, né, ao longo da letra da música, né. E isso é uma coisa bastante interessante também, que diz respeito ao que a gente vai comentar hoje. Então a banda que a gente vai falar hoje, que canta essa música, é chamada Rolling Stones, é uma banda extremamente famosa, já está aí no cenário musical há 60 anos, e eu fiquei bem, assim, quando eu nasci, os caras já estavam fazendo música, então o negócio é muito velho, gente. E assim, é uma banda que já teve a composição mais atual é essa que se apresenta aqui, né, do Ron Wood, Mick Jagger, Keith Richards, e o Charlie Watts, que infelizmente faleceu ano passado, né, faleceu já com uma certa idade, 80 anos. Aliás, esse pessoal aí dos Rolling Stones está tudo nessa faixa aí dos 80, se não entrou nos 80, já está beirando os 80. Então, eu queria começar então a comentar sobre esse grupo, a partir do próprio nome da banda. Então, o próprio nome da banda já dá uma aula de inglês, eu diria, né, porque o nome da banda é Rolling Stones, que traduzindo é Pedras Rolantes. E o que significa pedras rolantes? Isso é uma expressão idiomática no inglês, né? Então, pedras rolantes, quando você fala "You are a such a Rolling Stone", não é que você está falando que você é um roqueiro dos Rolling Stones, mas que é uma pessoa que não para em lugar nenhum. Então, é uma pessoa que está sempre mudando de lugar, mudando de emprego, mudando de casa. Como no português a gente fala: "Ai, mas que cigano que você é, que não para em lugar nenhum", né, a gente fala isso em português. No inglês a gente fala Rolling Stone, "You are such a Rolling Stone", né, porque dá essa ideia mesmo, né, de pedra que rola e que não para em lugar nenhum, né. uhum. E uma coisa bastante interessante é que as pessoas acham, né, e eu mesma achei durante um bom tempo, que o nome Rolling Stones tinha vindo de uma das músicas do Bob Dylan, porque o Bob Dylan tem uma música chamada Like a Rolling Stone, mas isso aí não é verdade, tá, gente? Porque essa música do Bob Dylan foi lançada em 65, e quando essa música foi lançada, a banda Rolling Stones já existia, né, então eu acho que o Bob Dylan foi que copiou os Rolling Stones e não o contrário, né, então isso é uma coisa bastante interessante.
A inspiração para o nome da banda veio de uma música, é verdade, mas uma música lá da década de 1940, de um compositor chamado Muddy Waters, né? Então, foi uma sugestão, inclusive, de um ex-componente da banda chamado Brian Jones, né? Ele foi um dos primeiros a participar da banda, faleceu em 69, quando ele faleceu ele já estava afastado da banda, porque a gente até vai comentar um pouquinho sobre isso, a banda dos Rolling Stones, quando surgiu nos anos 60, anos 70, era meio o auge da experimentação das drogas, né? E o Brian Jones, ele teve um problema seríssimo com drogas e por isso ele acabou sendo afastado da banda. E morreu em 69. Então, assim, ela morreu afogado numa piscina, inclusive, não sei se foi por causa de drogas, mas a causa mortes foi afogamento, né? Então foi o Brian Jones que trouxe essa sugestão do nome para a banda, Rolling Stones. E aí, como ninguém na banda tinha uma ideia mais interessante do que a do Brian Jones, eles acabaram já que não tem outra opção, vamos ficar com essa mesmo, né? Então realmente virou o nome da banda, né? Então, eu acho interessante contar esse background da banda, como é que a banda se forma, né? E, por exemplo, o Mick Jagger e o Keith Richards, eles se conheceram ainda na escola também. Então, tem essas grandes bandas, tem uma história de se conhecer na escola, de se conhecer durante a adolescência. Foi assim com os Beatles, foi assim com o U2, como a gente falou em alguns programas atrás, e também foi assim com os Rolling Stones. Então, os caras se conheceram há muito tempo, né? E aí deu liga entre eles, acabaram uma língua musical e acabaram formando a banda, tá, gente? Então é isso. E aqui eu trouxe uma foto do primeiro show dos Rolling Stones, que foi em 62. E aí a gente vê, né? Se a gente compara a imagem que a gente tem dos Rolling Stones lá nos anos 60, inclusive essa música que a gente vai comentar, né? O visual é muito exótico, é cabelão comprido, roupa colorida, é muito anos 60, né? Anos 60, anos 70, aquela coisa do psicodélico. Então você vê essa primeira imagem aí dos Rolling Stones, a gente, nossa, que diferença, né? Lembra até um pouquinho dos Beatles, eu diria, né? O jeito dos Beatles e tudo mais, né? Inclusive, existe a lenda que os Rolling Stones eram concorrentes dos Beatles, né? Então, enquanto os Beatles eram aqueles meninos para casar, os Rolling Stones eram os meninos rebeldes, né? Então, até tem umas coisas bem interessantes a respeito do visual deles, cabelo comprido, que era muito considerado exótico, né? Tem que pensar, quando a gente pensa em cabelo comprido para homens, mas isso é tão normal, né? Todo mundo usa já, mas tem que pensar que a gente está no começo dos anos 60, né? Saído da década de 1950, que era uma década considerada bastante conservadora, inclusive, né? Então aí aparece um bando de homens de cabelo comprido, realmente isso foi um choque, né? Porque o homem não usava cabelo comprido nessa época. Inclusive, eu achei uma coisa bastante interessante que em 1963 a própria banda fez uma campanha de Natal, né? A campanha até foi sugerida pelo empresário da banda, que era uma pessoa muito jovem na época também, de 19 anos, chamado Andrew Oldham. Ele sugeriu, ele elaborou essa campanha de Natal, de boas festas, com essa frase: boas festas aos cabeleireiros que estão morrendo de fome, né? Né? E aí tem aí realmente faz esse contraponto com os Beatles, né? Inclusive também teve uma campanha, né? Achei muito legal na minha pesquisa para esse MGM, o que é que eu fui achando a respeito dos Rolling Stones e como é que eles surgiram no cenário musical. Então teve essa campanha de Natal, coitado dos cabeleireiros que estão morrendo de fome porque os homens não cortam mais o cabelo, né? Os barbeiros, né? E aí teve uma outra campanha também, que tinha a seguinte pergunta: você deixaria sua filha casar com Rolling Stone? E foram campanhas que fizeram muito sucesso, claro, criaram um impacto. A gente está pensando na década de 1960, que foi um marco revolucionário na história da humanidade. Tudo aconteceu na década de 60. O homem foi à Lua,
os Kennedys foram assassinados, teve a Guerra do Vietnã, surgiu o movimento hippie de contra-revolução. Então, foi realmente uma efervescência cultural muito grande. E aí os Rolling Stones entraram nessa vibe, né? Então, eles pegaram o gancho nessa contracultura que surge nos anos 60, né, de 1960. E aí, falando um pouquinho, então, né, da marca registrada dos Rolling Stones, atira a primeira pedra quem nunca viu esse desenho dessa língua, né? Que é a marca registrada da banda, né? E engraçado porque todo mundo acha que essa logomarca foi criada pelo Andy Warhol, que é um artista importante no movimento pop da norte-americana, né? Então todo mundo acha que foi ele que fez essa língua, mas na verdade não fez. Essa língua, essa logo, ela foi desenhada pelo John Pesh para um pôster de uma turnê em 1971. O que o Andy Warhol fez, e que aí essa língua, essa logomarca aparece na capa, o Andy Warhol ele fez a arte do álbum Stick Fingers, significa dedos grudentos, uma coisa que gruda assim, Stick Fingers, né? Então o Andy Warhol fez a capa desse álbum. E aí nesse álbum tem essa logomarca. Então as pessoas começaram a achar que ele tinha feito as duas artes, mas não foi. Uhum. O E Andy Warhol, ele é responsável pela aquela banana, né, do Velvet Underground, olha, eu não que sabia disso. que é a capa do primeiro disco deles com a Nico. É a Uhum. banda que ele, além de ter feito esse material todo, ele também era produtor da banda. Ele que juntou o Lou Olha. Reed, John Cale, todo o Uhum. pessoal que fez o Velvet Underground há alguns anos, lá em 68. É Uhum. 68 o álbum de estreia Aham. deles. E Aham. é interessante também, professora, Hum. citar desse contexto de rivalidade com os Beatles, né? Que é bem naquele momento em que as boy bands estavam em alta, né? Tem os Rolling Stones, tem os Beatles, tem os Uhum. Zombies, o Animals, né? Que é todo Uhum. um povo trajadinho do mesmo jeito, com, né, Isso. cantando também algumas músicas semelhantes. E tem uma história também curiosa, que a primeira gravadora que assinou com o Rolling Stones, que foi a Decca Records, lá do Reino Unido mesmo, ela havia anos antes recusado os Beatles. E acabou, Olha, deve estar é, morrendo de ódio até hoje, né? então, e naquele momento, lá naquele cenário todo, a gravadora ela era meio que ridicularizada por causa disso. E foi ela, Nossa. inclusive, que criou esse mote aí de você deixaria sua filha casar com Rolling Stone, e acabou, acredito eu, né, acabei não conseguindo pesquisar muito a respeito disso, mas vendo o contexto, vendo também essa história, muito do que se propôs o Rolling Stones de rivalizar com os Beatles talvez tenha sido uma própria imposição das gravadoras, né, Ah, de, com po certeza. Foi de uma poder jogada de ter, marketing isso também, né? exatamente, de poder ter um contraponto aos Beatles, né. E Isso. apesar disso, de o Rolling Stones ter essa imagem aí, essa pecha toda, como você bem disse, uma banda que tem 60 anos já, e muitas pessoas dizem, né, que é na verdade o contrário, que os Beatles eles encerraram a participação como conjunto musical na década de 70, eles duraram cerca ali Uhum. de 10, 15 anos. E Uhum, os Rolling sim. Stones, eles estão aí há 60 anos, e então o que realmente é uma marca e o que realmente é um espírito mesmo de rebeldia, né? Porque afinal o Rolling Stones Exatamente. acaba sendo quase que uma empresa, né? Uma empresa aí que já Exatamente. Uhum. ultrapassou meio século de existência, né? É, com certeza. Inclusive, falando um pouco dessa rivalidade entre Beatles e Rolling Stones, eles eram amigos, eles trocavam figurinhas entre eles, até no videoclipe da música que a gente vai falar sobre hoje, o próprio John Lennon faz uma participação, ele estava lá prestigiando o lançamento da música, a gravação do videoclipe, então eles não tinham isso entre eles não sei se podemos dizer que eram amigos, mas eles tinham uma certa proximidade, pelo menos musicalmente eles trocavam algumas figurinhas, com certeza, né. Uhum. E aí, de onde que vem então essa ideia do designer para criar essa logomarca, voltando aqui falando da logomarca, né, ele se inspirou numa deusa hindu chamada Kali, que eu vou até mostrar uma foto, uma imagem dela depois, né. E por que que ele resolveu usar a língua, né? Porque a língua entra como um sinal de protesto. Criança, quando está fazendo birra, não mostra a língua. Quando você quer fazer picuinha com alguém, você não mostra a língua.
Então, a língua tem essa característica da rebeldia mesmo, do protesto, né? E aí caiu muito bem com a imagem que os Rolling Stones passavam. E por falar em imagem, aqui eu tenho a imagem da deusa Kali. Então, ela é a deusa da destruição dentro da cultura hindu, né? Da morte, da recriação, da preservação. E ela tem, aí eu não sei a mitologia hindu, não sei explicar para vocês o porquê dessa pele azulada, desses vários braços que ela tem, mas o fato é que ela mostra a língua. Né? Então, baseado nesse mote aí da deusa Kali, é que o designer propôs que a logomarca da banda fosse também a língua, né? Que faz muito representa muito a rebeldia da banda. Né? Então, como a gente falou antes, é uma banda que já está aí no cenário musical há 6 décadas, né? E aí eu trouxe alguns números bastante interessantes a respeito da banda. Então, em 2016, a banda mais rica da indústria musical, com um patrimônio de 750 milhões de dólares. Isso em 2016, imagina, quase 20 anos depois aí, o quanto que esses caras estão mais ricos do que eram nesse ano de 2006, né? E aí, a turnê desse ano de 2006, só essa turnê arrecadou 138 milhões de dólares. É muito dinheiro para esse grupo de senhorzinhos da idade avançada já, né? Então, os caras estão idosos, mas não brincam em serviço, levam muito a sério o que fazem, né? Outras curiosidades a respeito da banda também. Então, ao longo da carreira, foram 9 discos em primeiro lugar nas paradas de sucesso, mas ganhou só 2 Grammys, né? E junto com Elvis Presley, né, eles figuram como a banda que teve mais recordes mundiais, só perdendo para os Beatles, com 19 discos. Então, quer dizer, eles estão realmente no patamar dos deuses do rock and roll, né? Então, junto com Elvis Presley, junto com Beatles, os Rolling Stones também estão nesse Olimpo aí dos deuses da música, né? E aí uma coisa muito interessante, que no auge do processo criativo da banda, que foi lá final dos anos 60 até final dos anos 70, então foram muitas prisões por porte de maconha, posse ilegal de arma, agressão. Então, realmente, gente, a criatividade dos caras foi realmente associada a todo esse processo aí turbulento nesses 10 anos que eles tiveram, né? E aí vamos falar agora da música que a gente vai trabalhar hoje, né? Então, a música que eu trouxe hoje é o Sympathy for the Devil, e eu já queria pedir assim uma licença poética às pessoas que não se sintam ofendidas com esse título, porque é um título forte, né? Que, aliás, traduzindo para o português, não é simpatia pelo demônio ou pelo diabo, mas sim compaixão pelo diabo. Então, o sympathy é um cognato falso na língua inglesa. A gente tende a achar que está falando de simpatia, mas não é simpatia, é no sentido de compaixão. E eu estou pedindo essa licença poética, porque eu sei que falar do demônio é uma coisa pesada. Eu já falei em outros programas, eu não professo nenhuma religião, mas eu sei que é um nome pesado dentro da nossa cultura, né? Mas aí a gente vai ver na letra o porquê disso, gente. Então, antes da gente sair pré-julgando, vamos ver o que a letra diz a dizer, e aí vocês vão ver que faz muito sentido ter esse nome, tá, gente? Então, essa música, ela consta no álbum Beggar's Banquet, né, de 68, que literalmente é o banquete dos mendigos, né? E o interessante sobre essa capa, que é uma capa até bastante careta, eu diria, né, porque tem até o RSVP, que é aquela sigla que quando você recebe um convite para um banquete, para um jantar bastante formal, você tem essa sigla em francês que está pedindo para a pessoa confirmar a sua presença, né?
E aí a primeira capa, na verdade, era para ser a foto de um banheiro de um boteco mesmo, de um inferninho, todo rabiscado, né, com palavrão, né, com sanitário, e aí o nome dos Rolling Stones ali também escrito na parede. Então essa capa foi censurada pela gravadora, tá, gente? Vamos lá, estamos na década de 1960. O que hoje tem que contextualizar historicamente, gente. Se a gente pensar, o que tem colocar uma capa de banheiro, né, na capa de disco? Gente, hoje existe essa possibilidade, mas na década de Uhum. 1960 talvez não fosse vendável o álbum, né? Sim, mas essa solução que eles tiveram, eu achei também excelente, porque além dela ser condizente com o título, né, ser Uhum, até uma ironia, né, Beggar's uhum, Banquet, uhum. a faixa que abre o disco, né, que é Sympathy for the Devil, que a gente está falando aqui no programa hoje, ela já fala, né, que o diabo acaba se apresentando, ele fala, eu sou um homem de gosto e de Não dê posses. spoiler, que eu vou Ai, falar disso, tá bom. Arthur, fica quieto, criatura. Não, mas enfim, daí acaba tendo, né, condizendo também com a capa, né, tendo esse requinte todo, esse Isso. luxo, né, acaba que foi uma solução bem É, interessante, mas não, exatamente. vamos tocar, professor, perdão aí pelo spoiler. Ai, não, tô brincando, Arthur, tô brincando, mas faz muito sentido. Então, assim, já que não puderam usar a capa que queriam, então vamos ser irônicos nessa capa, né. Então a Exato. sacada foi muito legal, acho que ficou melhor do que a primeira opção, eu diria. Inclusive destacar até a participação aqui do Jean Machello, né, que está comentando Hum. aqui conosco, né, falando que é um Aham. sarcasmo destilado nesse RSVP. Com A gente tem certeza, Jean, sem sombra de dúvida. Uhum, A gente tem bastante interação aqui, professora. Vou uhum. destacar mais para o final do programa, mas vão comentando aí, pessoal, o que que vocês estão achando do programa Isso, até agora. Vão isso. comentando Hã. sobre essas dicas que a gente está trazendo, essas curiosidades, que no final do programa a gente vai aí comentar todas elas. Isso. Então aí falando um pouquinho da música, né, então por que que Sympathy for the Devil? E por que que eu pedi aquela desculpa, né, né, as pessoas talvez possam se sentir ofendidas por trazer esse nome demônio, né, no programa, mas na verdade a música nada mais é do que a representação do mal, né, na música. Então qual que é o principal ator do mal dentro da fé cristã? É o diabo. Então a gente vai ver ao longo da música que em todos os momentos, os piores momentos da humanidade, o mal estava presente, e o mal representado pelo demônio. Então essa é que é a proposta da música, né. Então realmente a música ela vai mostrar, como o Mick Jagger falou em algum momento, que vai falar exatamente do lado sombrio dos homens, o quanto que a maldade está arraigada na alma humana, infelizmente. E aí como que o diabo vai transitar em todos esses momentos. Então acho que o que eu acho muito bacana nessa música, é como você falou no spoiler, né, ele vai se apresentar como um homem fino, um homem educado. Aí você tem essa capa, né, do disco que traz essa essa relação com um convite para uma certa formalidade, um evento formal, e a forma como o diabo se apresenta na música vai ter muito disso, da formalidade, da sofisticação, até eu diria assim um tanto quanto sedutor, eu diria que é o papel dele, né, seduzir os homens a fazer o que ele quer, né. Então aí como eu falei, né, e como você também já chegou a comentar, então o eu lírico, porque a gente tem que lembrar que lá no começo do nosso programa, é uma música que é em primeira pessoa, então é o diabo que se apresenta. Então ele é muito cordial, ele é muito simpático, e aí ele começa a listar todas as atrocidades da história humana a partir do ponto de vista dele, porque ele foi o causador de tudo isso, sem sombra de dúvida, né. E aí eu tenho que trazer uma coisa que é bastante importante, como é que o Mick Jagger e a galera lá dos Rolling Stones pensou em fazer essa música, né. Num primeiro momento, Keith Richards queria fazer uma coisa mais folk nessa música. Só que aí a banda, não sei se a banda toda ou só o Mick Jagger, eles vieram para o Brasil passar férias. Ficaram uns 3 meses aqui zanzando de férias entre Rio e Salvador. E aí quando o Mick Jagger foi para Salvador, ele visitou um centro de candomblé.
E ele gostou daquele ritmo, dos instrumentos musicais, da musicalidade do centro do candomblé, e levou isso para a música Sympathy for the Devil. Então ele acha que ele colocou um toque de samba na música, mas quando vocês ouvem a música, não tem nada de samba ali. E aí o que eu achei bem impressionante, numa entrevista que ele deu em 95 sobre essa música, e até eu queria comentar aqui com vocês o que é que ele fala sobre ela. A música tem um tremendo poder hipnótico, fato, isso é verdade, porque é um ritmo africano, sul-americano, afro-primitivo, ou seja lá como você queira chamá-lo. Quer dizer, e aí ele fala: para os brancos existe algo muito sinistro quanto a isso. Gente, vocês percebem o quanto de preconceito cultural o Mick Jagger trouxe nessa fala dele, nessa entrevista? Foi muito infeliz esse comentário. Primeiro que ele não sabe o que é um candomblé de fato, ele não sabe da religião afro que ela é, do background que ela tem. Ele nivelou por baixo com esse comentário o quão rica é essa cultura, né? Então ele trouxe uma visão muito europeia, muito eurocêntrica, de muito preconceito arraigado, né? Porque Inclusive pesquisadores dizem, né, que parte desse ritmo, na verdade, ele já estava enraizado um tanto na música americana, especialmente, na música estadunidense, mas que eram de raiz cubana, por exemplo, que nem da Uhum, América do Sul chega a ser, né? Então, exatamente, e muito menos africano, exatamente, né? Portanto, é muito. uma visão, né, completamente eh, preconceituosa, dá para dizer, né? Sem... Extremamente, dizer que muito sinistro, gente, eu não conheço o candomblé, eu não conheço a Umbanda, que é uma religião que tem a sua raiz afro também, né, não sei se originou do candomblé, mas tem a sua, digamos assim, o seu parentesco com o candomblé. Por que dizer que essas religiões são sinistras? Então, assim, é uma raiz, é um preconceito absurdo contra as religiões afro, né? Então, enfim, isso é um ponto negativo dentro da perspectiva do Mick Jagger, aí apesar da música ser muito bacana, mas é uma perspectiva muito infeliz dele, né? Não sei se o pessoal que está aí no chat vai concordar com a gente, mas comentário totalmente dispensável a respeito disso, né? Enfim. E aí, gente, a gente vai, né, ter essa primeira performance de Sympathy for the Devil, porque teve a gravação do disco, daí teve a performance, né, o show para apresentar essa música, e aí foi uma performance que com o nome de Rock and Roll Circles, que, se não me engano, teve 2 concertos com esse título, e o palco foi montado em cima do cenário circense. E aí, nesse videoclipe dessa música, quem quiser checar lá no YouTube, vocês vão ver participação de pessoas muito importantes para o cenário musical. Uma delas é o John Lennon, e eu não sei se o Eric Clapton aparece, mas ele também participou dessa gravação, né? Ó, só destacando aí novamente, professora, que o Jean, há 15 minutos ele havia comentado justamente sobre isso, sobre esse show Uhum. e sobre a participação do John Lennon em conjunto aí com os Rolling Stones. Então, não sou só eu que Isso, estou dando spoilers aqui no programa, tá bom, pessoal? tá Temos bom. aqui nos comentários mais uma pessoa. Enfim, professora, continue, por favor. Então aí nós temos essa performance, né? E aí entrando na música, que para variar eu vou estourar o tempo, tá, Arthur? Não fique bravo comigo, Sem tá? problema, professora. Então, por que é fácil aprender inglês com essa música? Porque tem o tempo passado em contexto. Para quem já acompanha a gente aqui no MGM, quando eu trouxe a música do U2, a gente trabalhou o present perfect, o presente perfeito. Agora a gente vai trabalhar o tempo passado. Então, vocês podem pegar essas duas músicas e comparar os dois tempos verbais. Por que numa é present perfect? Porque o outro é tempo passado. Que quando a gente tem o tempo passado na língua inglesa, a gente está falando de ações que já acabaram, né? Que terminaram. E o present perfect, como eu falei lá com o U2, são ações que têm alguma continuidade no presente. E aí essa música é um prato cheio para a gente estudar o tempo passado na língua inglesa. E aí a gente vai começar com lyrics, né?
Então aqui ele começa, né, por favor, deixe-me me apresentar, eu sou um homem de posses e gosto. Aí temos um present perfect, I've been around for a long, long years. Então eu tenho estado por aí há muito tempo e roubado a alma e a fé dos homens, né. Então ele já começa a se então por aí claro, né, se você não sabe o nome da música, você já você: "Mas quem que é essa pessoa?", né, que já está aí há milhões de há muito tempo e já roubou o coração e a alma da dos homens. Aí ele vai começar a descrever ao longo da música esses eventos históricos que retratam a crueldade humana. Então ele começa lá com o próprio Jesus Cristo. Então: "Eu estava por ali quando Jesus Cristo teve seu momento de dúvida e de dor", né. Eu fiz com que Pilates lavasse suas mãos e selasse o seu destino, né. Aí ele vai falando ao longo da música, né: "Prazer em conhecer você, eu espero que você adivinhe o meu nome, porque o que está confundindo você é a natureza do meu jogo", né. E aí ele vai falando de outros eventos históricos, né, "Stuck around Saint Petersburg". Então, eu estava lá em São Petersburg, que é na Rússia, quando ele viu que era um tempo de mudança. Matou o czar, e aí é um bom é um digamos que essa música também seria bacana para estudar um pouquinho de história mundial, né, então o assassinato do czar e da sua família, né, e dos ministros inclusive também, e Anastácia, que foi uma filha que anos depois apareceu uma pessoa que disse que era sobrevivente, que era a Anastácia, e daí com o exame de DNA, depois de muito tempo, foi comprovado que ela não era, né, mas a Anastácia era uma das filhas do czar russo, né, e daí ela gritou em vão. Aí ele continua falando: "I rode a tank", então eu pilotei um tanque, eu tive a patente de general, held the general's rank, when the Blitzkrieg raged. E Blitzkrieg, pessoal, digamos, uma tática de guerra, que você vem de forma inesperada, ataca quem você quer atacar e vai embora. Então, isso foi muito usado pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, né. Então ele fala que ele passou com Blitzkrieg, daí quando os corpos começaram a cheirar mal, né, como quando começaram a apodrecer. Aí ele gritou quem matou os Kennedys, e aí nós estamos falando de uma música que foi lançada no final de 1968. O John Kennedy foi assassinado em 61 e o Bob Kennedy foi assassinado, acho que em meados de 68, né. E quando, apesar de tudo, era somente eu e você, né, então só sobramos eu e você aqui. Aí ele vai falando de novo, né, durante a música, né, o refrão da música é sempre esse, né, o "Pleased to meet you, hope you guessed my name", né. E aí um trecho bastante interessante que eu trago aqui, que é "Just as every cop's a criminal and all the sinners sends, as heads his tails, just call me Lucifer". E aí é o momento que o demônio se apresenta, né. E aí o que é que ele fala aqui nesse trecho? Que todo mundo tem um lado bom e o lado mau, né. Todo tira é um criminoso, assim como todo pecador também é um santo, né. E como, heads and tails é o cara e coroa em inglês, né, então são 2 faces de uma mesma moeda. Todos somos bons e ruins ao mesmo tempo, né. E aí ele fala, né, e termina aí, né, então se você me encontrar, tenha alguma cortesia, tenha compaixão e algum gosto, né, então use toda a sua educação bem aprendida, né, não desperdice a sua alma, né, não desperdice a sua alma, né, ou não, ou eu pegarei a sua alma, uma coisa nesse sentido, "I will lay your soul to waste", eu vou jogar a sua alma no lixo. Alguma coisa nesse sentido que ele quis dizer, tá. Então era isso que eu tinha para hoje, aqui tem algumas referências que eu usei para organizar esse MGM de hoje, e deixo também o link ali, que tem no YouTube, se vocês quiserem assistir o vídeo. Lá no minuto 4 minutos e 54 segundos, vocês vão encontrar lá o John Lennon dançando alucinadamente ao som "The Sympathy for the Devil".
Isso aí, professora. Também deixar como recomendação. O pessoal que nos comentários, na verdade, interagiu bastante. Uhum. Também deixou recomendação entre eles, mas quero deixar como recomendação algo que eu descobri, Hum. que o Jean-Luc Godard, né, o cineasta francês, ele filmou os bastidores da gravação do álbum. Isso mesmo, isso É, mesmo. Uhum, e muito do processo de desenvolvimento da música foi registrado nesse documentário, que tem o nome original One Plus One, né, um mais um, uhum, e que depois teve aí a mudança de nome sugerida por um dos produtores do filme para Sympathy for the Devil, né, justamente para uhum, aproveitar o gancho aí dessa música que deu o que falar na época. Infelizmente a gente uhum. tem um tempo aqui, né, professora, porque daria para Isso, ainda resgatar muita coisa do que a música gerou aí de burburinho na sociedade com naquela certeza. década e muito do que veio por aí. Mas então, professora, antes da gente finalizar, gostaria de destacar a participação aqui dos nossos ouvintes. Tivemos aqui a Sarah Taplin dando boa noite para nós, a Ingrid Freitas, a Ingrid que acabou comentando que além de Satisfaction, ela não conhecia nenhuma música dos Rolling Stones e acabou recebendo Que algumas sugestões. absurdo, Ingrid. Shame on you, dear. Ela acabou recebendo recomendações aqui da própria conta da ESM, né, que sempre nos Uhum. ajuda aqui nos comentários, né, Prof. Fábio nos bastidores, inclusive. Uhum, para Fabielle. Ela uhum, sugerindo aí Penny the Black. Tivemos também uhum, a sugestão aqui do Jean, de As Tears Go By. uhum. Ele comentou Isso. aí como sugestão. Márcio Oliveira também deu boa noite aqui para nós. A Sarah Taplin aqui destacou o conhecimento da professora Teca sobre os Rolling Stones, né? Agradecendo aí Sara, também. nada que o Google não ajude, tá? Porque eu pesquisei bastante para fazer esse programa, tá, gente? Não é só aqui mostrar slide, não. Tem que ter pesquisa, né, Arthur? Exatamente. O programa ele tem meia hora, mas a pesquisa ela dura um pouquinho mais que isso, gente. Dura A gente mesmo. acaba Hum, indo atrás de bastante coisa antes da realização do programa. A Ingrid, uhum, então, ela agradeceu e falou que já vai ouvir as sugestões musicais. O Jean contribuindo aqui falando sobre a capa do Velvet Underground, que eu comentei, né, da banana, que foi uhum. desenhada pelo Andy Warhol, né? Ele dizendo que tem algumas capas recentes que você pode destacar, descascar a banana na capa. Olha. Inclusive, se eu não me engano, professora, né, que ele até complementa aqui, né, o Sticky Fingers é o disco do Zipper, que a capa do Sticky Fingers, né, que foi realizada pelo Warhol, ela tem realmente um zíper, e eu Uhum. acredito que as versões originais dessa capa, o zíper ele fosse realmente possível de ser aberto. Olha que Então já, legal, já gente. tem até uma jogadinha aí com Andy Warhol. Uhum. E a Eita Mana comentou aqui a Santíssima Trindade, acredito que em referência aos Rolling Elvis Stones, aos Presley, Beatles e Beatles, ao é Elvis. Santíssima Trindade mesmo, com certeza. Exatamente. E ela lembrou também aqui do Raul Seixas, nos Ê, comentários sobre a música. Raulzito! É, É, bem isso. e o Jean lembrou que o Raul Adoro. Seixas ontem acabou fazendo 10.077 anos, né? Ai, que bonitinho, Já adoro o uma Raul referência à Seixas, gente. música Uhum, e, enfim, ao nascimento dele, do Raul Seixas, que já não uhum. está mais entre nós. Pois é, morreu muito jovem, inclusive. Exatamente. E já fica aí também, né, uma possibilidade do porquê não a gente trazer o Raul Seixas aí no futuro no MGM ou um Velvet Underground, enfim. Vocês Tá também podem comentar certo. aí, pessoal, o que vocês têm interesse que a gente possa trazer aí numa próxima Isso. edição de Uhum, MGM, né? Que isso aqui a gente mesmo. comenta de arte, entretenimento, cultura de forma geral, né? Mas com foco em música, games e filmes, né? De acordo com o nome do programa. Então, caso queiram ver aí algum assunto dessas áreas comentadas aqui por nós, ou pela professora Fábio, pelo professor Jefferson, podem deixar aí nos comentários. O Jean já deixou uma indicação aqui, falar sobre o filme do Elvis, né? O filme do Elvis que já estreou lá nos Estados Unidos, né? Inclusive tá Tô aí por no. fora disso, Jean, não tô sabendo. Pois então, quem sabe aí quando ele vier para o Brasil a gente possa aí numa próxima edição do MGM no próximo mês comentar sobre o filme. Vamos ver, né? Vamos ver, tudo Vou é falar sugestão. sobre Elvis Presley na próxima, gostei disso. Eu tenho já um na gaveta, mas eu vou falar sobre o Elvis sim, me aguarde. Vamos ver então, professora. Então seria isso, pessoal. A gente Uhum. agradece a participação de todos vocês que nos acompanharam até aqui. O programa ele fica disponibilizado aí para vocês conferirem nas redes da Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. E professora, deixe também as suas palavras aí de considerações finais. Ai, gente, muito obrigada pela participação, Arthur, obrigada pelas suas contribuições, porque eu adoro quando você traz as suas pesquisas também, menos spoiler, tá bom? Na próxima eu já estou avisado, professora.
Tá bom, gente, muito obrigada pela participação, obrigada aí pela Fábio dando um help pra gente nos bastidores aí também, Arthur, e muito obrigada também para você sempre. Imagina, professora, a gente que da rádio que agradece, né? Agradecer novamente aí todo o pessoal que interagiu, dando um salve aí também para Fábia, ela dizendo aí que o próximo programa é com ela, pessoal. É Então a com gente vai ter ela, que aguardar um pouquinho exatamente. mais para ter o Elvis Uhum. Presley aí Vai. no programa, então. Então, né, lembrando novamente, o programa segue disponível aí nas redes da rádio e nos acompanhem no próximo MDM, que vai ao ar então no mês que vem. O programa que é mensal em parceria com a Escola Superior de Línguas da Uninter, com a Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Até mais, pessoal.